Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Ser, esse podcast que a cada dia está conquistando mais pessoas. E você que está aqui agora vendo esse vídeo, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, acionar o sininho e compartilhar também. Hoje, o Pode Ser recebe um dos líderes religiosos mais influentes, notáveis e divertidos dos dias de hoje. Ele ganhou muito destaque aí com seguidores nas redes sociais, porque ele tem estilo bem humorado, eu adoro. Aliás, as pessoas até usam os áudios dele para fazer dublagens, porque são áudios bastante interessantes e divertidos e sempre com uma mensagem profunda. E vamos agora falar sobre assuntos religiosos e também sobre o matrimônio. Pois é, eu que sou casado tanto tempo pedi alguns conselhos para ele. Aliás, ele é um pastor seriamente engraçado. Seja muito bem-vindo, pastor Cláudio Duarte. Obrigado, é um prazer, Celso, estar com você. Prazer é meu. O auditório aplaudiu bastante. É verdade. Fiquei animado com isso. Pastor, vou fazer uma revelação para começar. Você sabe que eu te acompanhava. Te acompanho há muito tempo. E teve uma época que eu olhei e vi o mesmo nome e não vi a mesma pessoa. Eu falei, é a mesma pessoa? O que ele fez que agora ele tá todo bonito e tá galã? Você era muito diferente antes. Na verdade, tem uma coisa aí também, Celso. Tem um ex-técnico de futebol, ex-jogador de futebol, certo? Que o nome dele é Cláudio Duarte. Não, mas não era ele, não. Eu sei, mas não, eu tô falando era tu mesmo. Porque quando você digita, às vezes, meu nome, aparece a foto dele. Tá Certo? Mas meu pai me deixou de herança uma calvície, tá certo? Foi aquilo que eu recebi. E minha mulher deu um upgrade, né? Emagreceu, começou a cuidar e eu vi que estava tendo um desnivelamento muito grande. Tô com esse problema em casa. Então aí o que acontece? Eu resolvi, né, que ia dar uma melhorada no visual, essas coisas, e aí acabei colocando cabelo. E eu não quis ficar novo. Essa não era a minha proposta. Sim. Que eu coloquei cabelo branco. Mas rejuvenesce o cabelo. Isso aí. O meu cabelo é branco. Eu acabei enfrentando uma depressão, ok? Não, mas não é possível. Sério, eu enfrentei uma depressão forte e aí a barba acabou aparecendo. Não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer a barba. Faz tempo isso, pastor? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, e só que aí quando a barba cresceu, a minha esposa falou, Cláudio, eu achei que a barba está combinando com o cabelo. E aí eu acabei deixando a barba. Acabou que o visual as pessoas aprovaram. Ficou muito bom. E graças a Deus, e pelo menos eu fiquei mais pertinho da esposa. O visual ficou muito bom, o pastor tá bonito, ficou bonito assim. Obrigado. Acertou em cheio. Obrigado. Agora sobre a depressão, por que muitos líderes religiosos têm depressão? No meu caso em particular, foi o seguinte, eu não tive uma família bem organizadinha não, era bem disfuncional. Então eu morei com muitas pessoas. À medida que eu não seguia um protocolo daquele lá, eles acabavam me mandando embora. Certo? Então eu sempre me via fazendo uma malinha, uma sacolinha, mudando de uma casa para outra, ok? E aquilo eu não entendia que estava desenvolvendo em mim um problema sério de rejeição. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição, só que eu não sabia isso, eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Como isso é perfeitamente... Pastor, mas é mais ou menos como um motorista de ônibus, certo? A função dele é só dirigir. Tem ponto que ele para, tem gente que sobe, tem ponto que ele para, tem gente que desce. Ele não pode se envolver demais com os passageiros, porque o nome já diz, eles são passageiros, ok? E eu cometi essa falha, que foi isso. Quando ela me deu essa informação, essa ferramenta, acabou me ajudando. E aí foi assim meio que um passe de mágico, um milagre. Ela me deu uma ferramenta num dia, 2 dias depois eu estava de pé, voltei às minhas atividades, certo? E segui a vida. Quer dizer, ela desarmou aquele gatilho. Isso. E ela descobriu qual era o problema profissional. Muito bom isso, para entender isso, né? E aí o que acontece? Hoje eu continuo sofrendo isso, as pessoas continuam chegando. Eu ensino as pessoas hoje que você deve levantar todos os dias de braços abertos para receber quem está chegando e de mãos acenando
Misericórdia e justiça. Você não pode ser misericordioso o tempo inteiro. Tem que ser justo, não é isso? É mais ou menos. Tem hora que você tem que exercer misericórdia e não justiça. Se você exerce justiça o tempo inteiro, você fica uma pessoa muito fria. Se você acaba exercendo misericórdia o tempo inteiro, você fica meio que fraco, né? Pelo menos assim, que as pessoas vão te meio leviando. Sim, como se fosse um grande ingênuo que acabam abusando de você. É igual casamento. No casamento você alterna felicidade e razão. O dia que você quer ser feliz, abra a mão da razão. O dia que você quiser ter razão, abra a mão da felicidade. Ser um pouco surdo também resolve, não? Então, mas o dia da surdez é o dia da felicidade. Aí as pessoas, o que eu levantei hoje? Eu quero ser feliz. Então todo mundo te faz de boca. Hoje eu quero ter razão. Todo mundo. A gente vai falar bastante sobre casamento, porque é um assunto bastante interessante, né? Mas ainda da depressão, quando começou a dar aquela afundada, o que a gente vê, não, em algumas igrejas, você vai ser curado, tenha fé, que Jesus vai curar você da depressão. Quando pega um líder religioso, eu fico imaginando que certamente já ficou de joelho muitas vezes pedindo para Deus para ser curado e para tirar aquela coisa ruim dentro de você. Você chegou nesse ponto, chegou nesse ponto. Só que eu sempre fui muito transparente, e até mesmo comigo. Quando eu descobri que a tristeza ela estava passando de 15 dias, eu comecei a entender que não era mais uma coisa normal, certo? Então eu comecei a ver que ali estava ficando meio perigoso. Foi aí que minha esposa acionou. Logo depois, uma amiga nossa que foi lá. Mas eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre fui muito transparente no altar da minha igreja. Sim. Então eu sempre falei dos meus problemas, das minhas crises. Inclusive eu falei para a igreja que estava enfrentando um problema de depressão, certo? Até para que eu conseguisse me igualar a eles. Essa é a minha proposta. Tem alguns líderes religiosos que preferem vender a imagem do super-homem. Quando o cara faz isso, ele vai ter problema até para explicar um resfriado, ok? Mas como você acaba tratando, né, um ambiente bem humano, né, uma coisa bem nivelada, então, aliás, eu recebi muitas solicitações e pedidos de ajuda porque eu venci a depressão. É interessante, isso é importante. Tem muita gente que acha que só está triste e não sabe que está entrando numa depressão profunda, né? Sim, tem que ter cuidado com o tempo que essa tristeza vai durar, ok? Então o tempo é um funcionário de Deus para aplacar essas coisas mais duras. Então quando isso começa a se estender por muito tempo, é melhor você acender uma luz aí de alerta. De alerta. Bom, hoje o pastor é conferencista, palestrante, escritor, comediante, empresário, além de ser pai, marido, avô. Como que você faz tudo isso? E como que você divide, vamos supor, um show de stand-up de um culto, por exemplo? É um grande desafio até por causa daqueles que estão indo no evento. Sim. Eu sempre explico muito bem quando é uma palestra. Senão o cara vai a uma palestra e ele aguarda, né, um apelo no final. Você quer receber Jesus? Às vezes eu estou numa empresa e no final um dos colaboradores, né, que me admira vai lá, mas eu achei que o senhor deveria ter falado mais, né, o senhor não trouxe a Bíblia, não abriu. Então as pessoas confundem muito isso. Eu não, eu tenho que ter cuidado. Às vezes você dá um deslize, né, e pede um amém. Manda uma piadinha, amém? Isso é mais ou menos isso, tá certo? Então você se atrapalha, ok? Quem achou graça grita aleluia. Mas também já fiz, né, um stand-up ou melhor, um culto e acabei contando uma piada que não devia. Então não dá para ser aquilo que você estava falando sobre o ao vivo, né? Não dá para você controlar o tempo inteiro. É verdade, às vezes escapa. Porque é uma linha muito tênue, né? De você ser engraçado, fazer as pessoas rirem e manter uma linha sem sair do que é o propósito, né? Eu imagino isso. Você no altar da igreja, que deve ser super complicado isso. Mas a cabeça vai aprendendo, não vai? Sim, depois de um tempo você pega o jeito, exatamente, né? O cérebro já sabe. Você vai com feedback, está olhando para as pessoas, falou alguma coisa. Eu acho que é legal nós usarmos, eu uso bem aquilo que eu chamo de nível, certo, de comunicação.
eu vou subindo de nível, se quem está me ouvindo, Sim. ok, me der liberdade para subir. Sim, entendi. Então eu contei uma piadinha, eu vi que o pessoal recebeu bem, eu vou para a próxima. Se naquele ambiente, certo? Se eu vi que eles rejeitaram, é dali para baixo. Dali para baixo. Então eu vou fazendo isso. Porque falar de casamento na igreja, você tem que falar de sexo. Não abertamente, mas você usa um jeito para falar que é interessante, né? Que você consegue passar a sua mensagem, as pessoas acham divertido e elas acabam assimilando aquilo de uma maneira positiva para a vida delas, né? Na verdade, eles nem deveriam se sentir desconfortáveis, porque quase não fazem mesmo. Na verdade, o assunto não deveria nem incomodar. A gente quase não usa isso, então por que se sentir incomodado? Mas é uma quebra de tabu muito. Na verdade, dinheiro, política, sexo, ainda são assuntos bem demonizados ao longo do tempo, certo? Hoje a igreja consegue trabalhar isso de uma forma um pouco mais confortável. A igreja evangélica, ou isso também tem, não sei se tem na católica, tem? Eu não vi nenhum padre assim, com esse timing, com essa leveza de falar desses assuntos na igreja católica. Talvez eles falem isso e solicite que não haja filmagem, haja nada. Então, eu acredito que falem sim, tá certo? Num ambiente um pouco mais reservado. Sim. E não permitindo, porque às vezes para a imagem de um padre é muito desafiador, sim, certo? Falar disso. Então, mas eu acredito que eles tratam sim, porque a igreja católica faz um trabalho bem legal no que diz respeito a casamento, e se faz, tem que tratar a parte de sexualidade. E já teve alguma reclamação após um culto de, pastor, aquela piada, aquelas mais fervorosas, eu não gostei muito? Já teve? Bastante. Qual foi a brincadeira que gerou isso? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, durante as ministrações, eu ministrei 20 minutos só falando de sexo. E aí o senhor levantou e disse bem alto, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? E eu falei assim, o senhor tem quantos filhos? Já era um senhor de idade. Ele falou assim, eu tenho 8. Eu disse, pois é, meu senhor, eu falo, o senhor faz. Aí ele sorriu, meio sem graça, sentou e a gente seguiu. Mas assim, quem vai fazer algo novo, precisa estar preparado com um nível, né, de rejeição. Okay? O que a gente precisa fazer é descobrir se essa rejeição, primeiro, ela é verdadeira, se não é uma coisa particular, certo? Nós trabalhamos com regra. Então, quando a aceitação ela é bem maior, você não pode deixar de fazer, porque tem um grupo pequeno que não gosta, até porque sempre vai ter. Então, eu tenho sempre muito cuidado nisso. Mas uma vez eu fui ministrar uma palavra que não tinha nada a ver de sexualidade, eu falava da nudez do casal, certo? Então, quando Deus criou homem e mulher, ele cria os dois nus. E a palavra nudez ali não está só falando a nudez física, também emocional. Todas as vezes que uma mulher consegue ficar nua diante do marido, certo? Não vestindo suas emoções, falando tudo que sente, expondo tudo, isso fecha a porta para o mal agir. Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Quer fazer alguma coisa? Intimidade, converse os dois. Quer comprar alguma coisa? Não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. Mas aí da dupla interpretação. Aí no final, o senhor falou assim, o senhor é muito bravo, porque ela tem que ficar o tempo inteiro pelado na frente da minha mulher. Aí eu falei, bom, aí não vai dar isso. Ele já se imaginou um troço balançando pra lá e pra cá, o dia todo na frente da mulher. Mas na verdade se despir das emoções, de tudo. O importante não é o que você fala, é que o outro entendeu. Isso é muito complicado. E as redes sociais hoje bem difícil, né? Tira uma frase do contexto, aí pronto. Como você lida com a internet hoje? Aliás, você é muito querido nas redes sociais, né? É muito repostado, retweetado. Você tem problema de hater na internet? Pouquíssimo, porque eu não respondo. E todas as vezes que eu respondo, eu sempre respondo buscando entender a dor de quem fez
crítica, certo? Então, por mais que eu tenha que me controlar, a Bíblia diz uma coisa muito interessante: você precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala: o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia. Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite, tá certo? Mas quando escurecer, também tenha governo, tenha lua para a noite, tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu, então eu sempre procuro manter o governo, tá certo? Independente de elogio ou crítica. Eu me mantenho, tá certo? Mas é lógico que fere, mas aí eu às vezes procuro um novo. Esses dias o cara ouviu uma mensagem minha e postou que eu era um anticristo. Você deve ser um anticristo. Aí eu falei, cara, eu não sou não, nem tanto influência. Então se talvez realmente eu seja o anticristo, provavelmente você deve ser a besta e já está tudo certo. E aí? Então ele sabe se eu estou falando sério, se eu estou brincando, sabe? Então o humor é sempre uma roda de fuga. Sim, sim. Tá certo? Mas é lógico que machuca. Mas todas as vezes que você discute com alguém, se esse alguém de projeção é menor que você traz a ele pro seu nível. Certo? Se ele é maior que você, ele te leva pro nível dele. Tem duas coisas que eu uso assim. Uma é um conselho uma frase da minha mãe, e a outra que eu li na internet: quem te irrita te controla, né? E a outra, os elogios, a minha mãe sempre diz, é uma frase que ela fala: filho, quando vem um elogio, pense internamente, há sinceridade nisso? Então é para você realmente botar o pé no chão. Você ouve, muito obrigado, e pensa, há sinceridade nisso? Por que te elogiar, não é? Você pensa, receber um elogio, faz bem pro ego e tal, mas você tem que analisar, né? Por que estão fazendo? Será que nas costas é a mesma definição, o mesmo elogio, né? A mesma apreciação? Não sei. Às vezes acaba o culto, eu vou para casa e as pessoas dizem: nossa, pastor, que palavra fantástica, o senhor pregou muito. Eu entro no carro, minha mulher diz: Cláudio, pelo amor de Deus, foi ruim demais, meu filho, você tem que orar mais. Em qual você acredita? Não, pode ter certeza que eu acredito na minha mulher. É exatamente isso. Ela é a única que pode falar, né? E esse conselho da minha mãe é bom pra você manter o pé no chão. Claro. Porque se o cara começa a te elogiar muito, inflar muito o ego, o cara começa a se achar e você fala: pô, mas quando você bota essa frase, fala: será que é verdade mesmo? Então, eu uso muito. E minha mãe, uma pessoa com 97 anos, ela já tem uma vivência que pode dar muitos conselhos, né? Agora, você era pedreiro, isso é verdade? Eu trabalhei de pedreiro em São Paulo. Eu fui motorista, balconista, pedreiro. Eu já naveguei aí já. Então, nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, sou flamenguista, moro em Xerém. Ei, Xerém, você é vizinho do Zeca Pagodinho. Zeca promove bastante lá, né? Mandar um beijo pro Zeca Pagodinho. Beijo, Zeca. Gente boa demais. E como veio pra São Paulo? Eu tenho uma prima que mora aqui. Na época eu fiquei sem trabalho lá e vim pra cá. E aí, o primeiro emprego aqui foi? Eu trabalhei de pedreiro. Pedreiro? Isso aí. Ainda sabe mexer na colher, rebocar uma parede? Sim. Eu ainda mexo. Mexe ainda? Eu trabalho, né? Tem umas obras que eu faço por lá, com a minha turminha que trabalha. De vez em quando eu tô lá ajudando, mexendo em alguma coisa, né? Não dá pra pegar mais nada pesado, mas... E você já era divertido? Não. Não? Não, porque, como eu te disse, como eu tive esse problema de sair dos lares, né? Quando eu falava uma palavra, fazia alguma coisa que não era o protocolo daquele lá, eles me mandavam embora. Então, depois de um tempo, eu descobri que falar era perigoso. Então, eu fiquei introvertido. Tá certo? Só que quando eu me converti em 92, aí apareceu esse cara que eu não conhecia, que começava a fazer piada de tudo. Comecei tudo, eu vi alguma coisa engraçada, certo? E isso só foi desenvolvendo, e eu comecei a ver na Bíblia muita coisa que dava para tratar com bom humor. Eu vim de uma escola onde o conhecimento era muito forte, os caras eram muito bons no conteúdo que tinha, mas muito ruim na didática de aplicação. Sim. Então acabava das reuniões, é como se eu olhasse espiritualmente para o chão e visse que a maior parte do alimento que ele entregou estava ali. Então eu descobri que eu podia pegar aquilo, que era muito bom, reciclar
metástase e o médico disse o seguinte: você tem 2 semanas de vida. Aquele desespero na família. O pai ia morrer, 2 semanas de vida, e a filha, a neta, né, dessa pessoa que estava condenada, né, desenganada pelos médicos, sonhou, uma criancinha, sonhou e acordou no café da manhã e disse: papai, sonhei com o vovô e o vovô está curado. Aquilo balançou a família. O avô voltou no médico e falou: quero fazer exames. O cara falou: não é hora de lutar, é hora de aceitar. Não, mas o cara insistiu, fizeram exame e ele não tinha nada, estava curado. Então aconteceu um milagre. O cara muito sério contando isso na internet. E aí, quando eu fui ler os comentários, a gente sempre vai nos comentários, né? Ver os abençoados falando. Aí começou uma galera a dizer: mas por que Deus escolhe só curar ou alguns e não cura todos? E eu fiz essa pergunta e fiquei pensando sobre isso. Por quê? Olha, essa é uma pergunta que você não tem resposta. Não tem resposta. Ninguém vai poder te responder isso. Certo? Porque ele é soberano. Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Para quem quer. Para quem quer. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Noé bebeu um pouco demais. Certo? Ficou no tempo da sua terra. Deus não viu nada. Certo? Nasce Sansão. Deus diz: você não toma vida, vai comer dele. Então os dois eram servos de Deus. Certo? Um faz algo aqui que o outro sequer pode chegar perto aqui. Porque o relacionamento com Deus é muito particular, muito individual. Outra coisa que é bom nós ressaltarmos é que para Deus ninguém morre. Quem fica chorando é quem ficou. Entende? Então, eu sempre digo: a morte é ruim para quem fica. Exatamente. Então, Deus, por que você quer que... hoje sua mãe tem 91 anos, é isso? 97. 97. Se ela tiver 120, você não quer que ela morra. Não. Se ela tiver 200... E nem ela quer morrer. Exatamente. Então, o que acontece? Independente de quando ela chega, a cura chega, essa pessoa que alguém está perguntando por que ela morreu, tá certo? Ou ela vai morrer, um dia ela iria morrer do mesmo jeito. E alguém iria estar fazendo essa mesma pergunta. Ok? Então, a grande questão é que as pessoas morrem para pessoas, mas não morrem para Deus. E ninguém vai sensibilizar a Deus não entendendo. Deus diz: eu sei que você não me entende. Há uma diferença muito grande entre eu e você, certo? Você tenta me entender, certo? E não consegue. Eu consigo te entender e está tudo certinho. Mas isso é uma palavra muito confortadora para quem perde alguém. Porque não morreu para Deus, morreu para quem ficou. Exatamente. E sabe que às vezes eu penso e falo assim: a gente fica tão preocupado com a morte, mas será que a morte não é o melhor da vida perante Deus? Porque no momento que você descansa, ou você vai para a vida eterna, para alguns não. Acho que é o pior, né? Porque para alguns não vai, alguns não vão para o céu, né? Existe inferno? Existe inferno. E tem aquela seleção também, você vai para lá, vai para cá. Porque o que o meu pastor me explicou foi o seguinte: eu imaginava assim, que a gente morre, os abençoados, que está ali na palavra de Deus, uma pessoa reta, fez tudo que tinha que fazer aqui, morre, dá um tempinho, já tem um encontro com Deus, já está lá, tem um encontro. Não sei se é assim, mas ele falou que não é assim, que vai ter o dia disso, que vai demorar. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Nós temos, a Bíblia diz o seguinte: agora vejo por espelho dos benignos, mas um dia verei face a face e eu conhecerei como eu sou conhecido, certo? Então, nós ainda estamos vendo na Bíblia um enigma, meio que codificado, ok? Não é tão claro quando, como, mas nós temos algumas informações que nos norteiam. Sim. Tá certo? A Bíblia fala que existem 2 vidas, tá certo? A primeira é essa que nós vivemos aqui no corpo, tá certo? A segunda vida é a vida eterna, a vida da alma. Você morre a primeira vez quando o espírito sai do corpo, o sistema elétrico vai embora e aí o espírito volta para Deus, é o que diz a Bíblia. O corpo vai para o pó, porque do pó veio para lá vai. Sim. E aí quem fica? A alma, certo? Como diz um ditado africano: na luta entre os elefantes, quem se lasca é a grama. Então, na verdade, na luta entre o espírito e a carne, o alvo ali é a alma. A segunda morte é quando essa alma se separa de Deus. Ok? Então é isso que nós falamos. No que diz respeito a ir para o céu, não há meritocracia. Então ninguém vai para o céu que merece ir para o céu. Não. É graça, é um favor que você... O que você faz é lutar com todas
pensar, o pecado é a mesma coisa. Pecado, não tem uma balança de pecado. Não tem balança de pecado, tá certo? Porque senão eu posso dizer, beleza, eu não adultero. Aliás, eu acho que esse é um problema que vai dar na fila do inferno. Pessoas se justificando de que foram para lá, mas não foi por motivo tão ruim assim. Vai ser aquela. Você tá aqui por quê? É isso aí. Não, porque eu adulterei outro. Não, eu só menti, eu contei mentirinha. Exatamente, isso aí. Então não vem falar que nós somos igual, não. Tá certo? Mas o que acontece é o seguinte: não tem meritocracia. Então é graça, é um favor que você não merece. Você só resolveu entrar no processo de santificação, onde a cada dia que passa, você se torna mais parecido com Cristo, diminuindo, né? Ele não cometeu erros e nós vamos diminuindo nossas margens de erros e os intervalos de nossas quedas começam a ser maiores. Nossos delitos são menores e os intervalos são maiores. Entendi. Isso é santificação. É uma purificação. Isso aí. Isso você faz, ok? Mas o que te faz entrar no céu é o reconhecimento de uma dívida que Cristo pagou por você. Por isso você precisa da fé. Entendeu? É isso que te faz entrar. Mas é porque tá coligado. Aquele que me serve, certo? E aquele que escuta as minhas palavras, certo? Então você vai aqui, você vai falar, fulano acha que é perfeito, acha que sou perfeito. Eu não acho. Agora, tem muita gente que se caminhar comigo vai dizer, pô, peca onde? Certo? Porque eu tô há 32 anos andando com Jesus. Sim. Tá certo? E nesses 32 anos, eu tive que ir evoluindo, certo? Fez passando algumas coisas, vai purificando. Tá? É como uma água se estivesse passando num grande filtro. Você vai olhar, por exemplo, algumas pessoas fora da minha casa, elas vão me ver num nível de santidade. Meus amigos vão me ver em outro. Minha família vai me ver em outro. Então hoje, quem é capaz de enxergar meus pecados com mais clareza é quem convive comigo no cotidiano. Então minha esposa ainda pode falar algumas coisas, mas lá fora pouco se vê. Porque ao longo do tempo eu fui me santificando. Entendi. Então santo eu nunca vou me tornar. Sim. Tá certo? Mas eu vou me santificando.